Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente vai ter a presença aí do Mestre Anselmo. A gente está batendo aquele papo, falando a respeito da CBJJI, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Vamos falar a respeito de filiações, documentações, muita coisa interessante aí, que sempre deixa em dúvida. Vou guardar o mestre Anselmo para entrar. Edmilson Júnior já está aí. Vou falar a respeito dos projetos da Confederação, Campeonato Mundial em dezembro, né? 11, 12 e 13 de dezembro. Já está marcado para a cidade de São Lourenço, Minas Gerais. E vai ser bacana, ter uma premiação legal para todos. Irão competir, né? E é isso aí, pessoal. Vamos ficar ligado que vai ter muita coisa boa. Professor Zecão, Marques, Matias, boa noite a todos que estão chegando aí. Daqui a pouquinho o professor Anselmo Paes estará com a gente aí para estar falando a respeito de filiações, de documentações, de muita coisa bacana da Confederação. Está chegando aí para poder estar fazendo um trabalho diferenciado. E lembrando que dia 9, na quinta-feira, terá o primeiro curso da Confederação, né? Curso não, seminário de primeiros socorros, pelo Dr. Alex Sander Freitas, faixa preta de jiu-jitsu também, faixa preta terceiro dan, estará falando um seminário muito interessante e vai falar tudo a respeito de contusões que ocorrem dentro do jiu-jitsu. Os procedimentos que você tem que fazer, o que você não deve fazer, né? Então, já deu esse seminário, né, esse ano para a Federação Mineira Esportiva e todos gostaram muito, que viram muito detalhe interessante, né, que só, como se diz, só um médico mesmo para poder tá dizendo assim a fundo o que é perigo, o que não é perigo. E o bom é que ele é da área, né? Tá do jiu-jitsu também, praticante de jiu-jitsu, médico, mexe com acupuntura também. Como é que fala? Ele é dermatologista, né? Então o bicho é quase como se diz no linguajar, um super saiyajin. Estou guardando aqui o Mestre Anselmo. A gente está começando a nossa live aí. Neno. Fala, Neno. Matias. Franco. Live Balões. Acho que é isso mesmo. Hernando. Não deixa de fazer sua inscrição, senão vai ficar de fora. É só 200 vagas, hein? Já tem 199. É Live Balões? Deve ser. Então, passando essa semana que vem agora, desse primeiro curso da Confederação,
vai ter o curso de, de, de regras. Nossa, essa tabela, Nena, deu maior trabalho, rapaz, para poder fazer. Érica, prazer. A tabela ficou legal, né? E deu um trabalho danado e agora a gente está terminando de fazer o livro de regras. Assim que tiver pronto, a gente vai estar postando para vocês aí para estar dando uma olhada. Apesar de é toda sem kimono, né? Que eu acho justo. E tem aquela divisão dos acima dos pesadíssimos lá, né? Até 116,5 kg e acima de 116. A regra também ficou boa. E vamos tentar, assim, trabalhando para poder todos os professores, né, os próprios atletas entenderem um pouco a regra. Porque é muito assim, muita interpretação para pouco texto, né? Então a regra tem que ser mais simplificada. Meu ponto de vista, né? Que fique bom para todos. E o site já está quase já nos conformes, como se diz. Vai ficar bacana o site também, fácil de acessar, né? E o que ocorre? Tem site que é muito complicado para você fazer uma inscrição, para você entender, né? E aí o, o Jean, que é da área de informática, né, engenheiro, ele tá fazendo um negócio bacana. Boa noite, Nonoi, que é a fera aí do Instagram e do Facebook. Não deixe de fazer sua inscrição, que depois não tem como a gente colocar mais pessoas. Ah, tem gente do Chile, Argentina, Itália, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo aí para poder fazer esse seminário aí de primeiros socorros. Terá certificação com o tempo que foi o seminário. O professor Alexander, ele tá caprichando, tá muito contente com essa empreitada. Acho que o mestre chegou, convidar ele aqui. Ô mestre, se o senhor quiser convidar, o senhor pode convidar que eu aceito aqui, tá? Aí, isso aí. Fiz o convite, aceitei o convite, aliás. Ahá! Boa noite, mestre Anselmo. Boa noite, Você tá tudo me ouvindo bom? bem? Você tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem sim, meu querido. Ah, bacana. Uma boa noite a todos Bonita, aí. bonita camisa isso aí, hein? Ah, tá, obrigado. É, legal, é um prazer Obrigado. estar recebendo o senhor aqui na live da Confederação, né? CBJJI. A gente está aí esclarecendo os detalhes, né? A importância da documentação, a importância de estar. Porque muitos, assim, antigamente não dava muito valor ao papel, né? Então, igual eu já falei em outras lives também com os amigos, e hoje se paga assim, um preço muito caro, né? A respeito disso. Por causa de um documento você não prova, muitas vezes não prova que você é faixa preta, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul. Então, assim, eu vejo que muitos têm essa dificuldade, né? Apesar que tem muitos assim que a gente fala de espertalhões, né? Que querem filtrar logo assim para poder já diminuir a estrada, né? Como se diz. Sei como é que Mas é. a gente acaba assim, é, cobrindo e
fica meio assim, até uma situação até chata a gente estar falando com uma pessoa, mas a gente tenta contornar, como se diz, do jeito bem educado, bem sincero com a pessoa, para ela não fique chateada. Boa noite, mestre. A live é toda do senhor. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Quem quiser mandar perguntas, podem mandar. A gente vai estar aqui para... A gente não, o senhor está aí para poder responder para a gente. Fique à vontade. Tá, boa noite. Sou mestre Anselmo Paes, né? Já estou num legado aí do jiu-jitsu. Graças a Deus, sou um apaixonado por esse esporte. Iniciei aí os meus 12 anos em completo, ou seja, caminhando para 12 anos, foi meu presente de aniversário, né? Entrar para a prática dessa arte marcial. E me sinto muito honrado, graças a Deus, nunca parei de praticar, nunca parei já estou nesse ensino aí já há bastante tempo, e realmente uma coisa que chama bastante atenção em relação a essa questão de documentação, essa questão do professor, da história do professor. O que nós temos que entender que todo professor ele tem uma história, ele tem um legado. E isso não pode passar a ser despercebido. E eu fico feliz porque eu vejo a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional empenhada em elaborar um projeto, um plano bem democrático, é claro, não fugindo das regras, né? Tudo tem que ter regra, tudo tem que ter um sentido, mas de uma forma que a gente possa colaborar, ajudar, orientar. Então, essa questão de quando se pede diploma de faixa azul, faixa roxa e faixa marrom, e quem lhe deu a preta, isso é a história do professor. Isso é a história que ele tem. Embora isso nunca é muito valorizado, porque às vezes a pessoa perde. Poxa, eu perdi, aconteceu um problema, um acidente, eu não sei onde está, essa documentação, né? Claro que jamais, de forma alguma, vamos duvidar do caráter e da personalidade da pessoa, mas a importância que tem que se dar a isso é um fato. Então, qual o meio, qual é o caminho? Né? O caminho busca o professor com quem você aprendeu, com quem você conheceu essa arte tão maravilhosa, qual você é um professor, né? E pede para que venha resgatar, que venha diplomá-lo, que venha notificar, porque é um documento que é um direito seu, do professor, é um direito. Né? Para me chegar aonde eu cheguei, eu tive esse direito. Cheguei na Azul, meu grande mestre, me deu diploma de faixa azul. Às vezes tem alguns professores que não adotam esse critério de dar a diplomação. Mas qual é o viés, qual é o caminho? É buscar, não tem? Para você requerer, você não tem que ter uma faixa preta, no mínimo 2 anos, né? No artigo 4º, né? No item 2, vai falar sobre isso. Então, esse professor é o mesmo professor que ele pode resgatar isso para você, lembrando, você contando como é que foi seu envolvimento, uma pesquisa, é questão até de fidelidade e credibilidade. Eu por exemplo, professor Júlio, eu já atendi muitos colegas meus que percas de documento e procurei ajudá-los porque eu conheço a pessoa, eu sei quem é a pessoa, eu sei dos valores da pessoa, sim, como um faixa preta de jiu-jitsu. Então, não me custou nada ajudá-lo nesse sentido. Então, quando eu vejo a confederação ela pegando esse viés,
pegando dentro da regra, eu acho isso muito bacana, é muito louvável, né? E estamos aí, né? Pessoas quiserem abordar, fazer uma pergunta, eu estou pronto aí para responder, né? Até mesmo uma declaração, né, mestre? Uma declaração do professor é Uma válido. declaração, uma É, declaração, né? eu acho De assim, cunho, assinado, perfeito. Isso também é válido, né? Às vezes a pessoa não tem. pode falar. Pode falar. É porque Então, nós vamos vendo hoje no mundo, por exemplo, eu cheguei na minha carreira, eu não tinha muito essa questão de internet, era aquelas fotografias que você tirava a foto, depois, se você bobeasse, ela se perdia, ela não tinha mais, ela desbotava, qualquer total, descuido né? com aquilo aí perdia. Agora, quanto mais hoje em dia, né? Hoje em dia, hoje já tem bem uns anos atrás, a tecnologia ela está muito avançada. Então a pessoa não tem um diploma, pô, mas tem retratado, tem como provar, você tem uma carteirinha da instituição, procura nos ajudar a te ajudar, né? Eu falo assim, o Sim, professor procura me ajudar para que eu possa te ajudar. E às vezes a pessoa quer interpretar aquilo como um grau de exigência, Clemento. Não é o caso da confederação. A confederação ela não quer exigir nada além daquilo que se torna impossível. Pelo contrário, nós queremos resgatar o valor profissional. lógico. Porque tem a história. Todos nós temos uma história, todos nós temos um legado. Então, trazer esse legado para que tudo venha a ser oficializado, tudo que venha a ser documentado, né? Um resgate. Eu chamo isso até de resgatar valores. Resgatar valores, porque cada um tem seu método, cada um tem seu ensino. Eu aprendi com o meu mestre, mas o método dele é o método dele. Eu aprendi com aquele método, mas não quer dizer que quando eu for professor, eu vou ter o mesmo método dele, eu vou ter o meu método. Claro que eu posso ter semelhante em algumas coisas, características dele, mas o jiu-jitsu é anatomia humana. Jiu-jitsu, você está andando, você está fazendo jiu-jitsu, então você está criando. Você está dando aula, você está vendo um faixa branca lutar, você aprende uma técnica com ele com faixa branca. Você ali desenvolve uma técnica. Então, então isso é história. Então, as histórias, ela tem que ser respeitada. E a necessidade de fazer isso o quê? Fomentar isso num papel, documentar. Exato. E a confederação ela está aí para isso, para ajudar. Nós estamos aí para ajudar. Mestre, engraçado que me fez uma pergunta. Ah, mas Sim. o documento que eu tenho é esse aí. Tipo, ele mandou uns documentos. Aí, na folha de documentação, para ver, para analisar, tem lá falando tudo item por item. Mas eu tenho isso aí. Aí falou assim, me explica uma coisa. O senhor é parado numa blitz. Chega um policial, te pede documento. Você já dirige há mais de 30 anos, mas o senhor não tem carteira de habilitação. Como que o senhor vai provar para ele que o senhor dirige há 30 anos? Através de quê? Perfeito. Não tem como, é a habilitação que vale. Você pode ser um excelente motorista, mas se você não tiver o documento, não tem como. Né? Então, assim, O credenciamento é muito importante. Tem muitas pessoas que não entendem isso, acham que, não, que não sei o quê, é isso aí que eu tenho, acabou. Acho que tem que ser da forma dele. Não é. Geralmente a gente quer ajudar a pessoa, instruir a pessoa, ó, faz isso, manda ele pedir, mandar uma declaração, um e-mail, a gente tal, vai ver quem que é o professor e tal. E as coisas vão se resolvendo. Mas tem muitas pessoas que não têm essa paciência, não têm assim, não concordam muito, né? Porque cada um tem a sua opinião, o seu jeito de ser. Mas tem muito essa dificuldade, sabe, de documentação. Muitos perderam a credibilidade com as confederações. Falam que só tem uma confederação que é legítima, que o resto é tudo fake news. Né? Aí eu falo, por
que você acha que as outras confederações são fake news? Ah, vem mais um para ganhar dinheiro. Por quê? Eu falo para o senhor, se a Lei Pelé te dá eu falo assim, liberdade, né, de constituir outras instituições, por quê? Para uma só não ficar tomando conta de tudo e fazer o que quer. Né? Então, assim, a Lei Pelé veio para isso, para poder, tipo assim, dar oportunidade para todos. Né? Se eu não estou fazendo um trabalho legal, eu acho que tem que dar credibilidade para as outras, para poder ver se vai ter credibilidade. Né? Meu pensamento é esse. E, assim, é só com o tempo mesmo que vai aparecendo o trabalho, a gente vai conquistando, né, as pessoas, e a pegada é essa aí, como se diz. Né? A questão de tudo que se torna monopólio não é legal. Né? Se há uma lei, se há um amparo, tem que haver o respeito e a credibilidade. Né? Da mesma forma que se respeita a quem estava realizando, se surge uma outra nova, há trabalho para todos, há campo para todos. Né? Eu chamo isso de uma evolução. Eu chamo de as coisas evoluindo. Então, essa Lei Pelé, ela veio para nos dar uma condição de evoluir, de evolução. Ela não pode ser retroativa e achar que a coisa tem que ser, se tornar um monopólio. Não pode ser assim. E mesmo porque existe pessoas bem qualificadas, pessoas com valores e o que se descobre de valores nesse campo de diretoria, de diretores de árbitros em si, grandes professores apresentando os seus trabalhos, né, através dos seus atletas lutando, formando grandes atletas. Então, eu acho que o campo de trabalho ele é abrangente, ele é para todos. Né? E é tudo com muito respeito, é tudo com muita seriedade, é tudo com muita dignidade. Todos temos que um respeitar o outro. Eu acho que quando nós olhamos por esse ângulo, e não vem com esse negócio de falar, é mais uma confederação, é mais um fake news, isso aí é pensamento que hoje em dia não se cabe mais esse tipo de pensamento. Né? Isso aí foge o respeito, foge a ética. E uma coisa que o professor de justiça não pode esquecer é a ética. O que é ética? A ética é um respeitar o outro. Eu te dou um exemplo. Se eu estou aqui na academia, na minha academia dando aula, e se vem um aluno me procurar, já com uma faixa certificada, eu quero saber como que ele chegou àquela graduação e quem é o professor dele. Isso, é claro, eu não conhecendo, mas se eu conhecer, é mais um motivo por que você saiu, por que você abandonou o professor. Eu aconselho, primeiramente que eu aconselho a pessoa é voltar. Não, volta de onde você veio, querido. Qual o problema? Agora, se é uma questão que ele quer, aí eu vou tomar outro caminho. Vou procurar o professor e vou notificá-lo, ver se o aluno aqui ia ser isso, posso aceitá-lo aqui, está tudo certo, está tudo bem. Isso chama-se, sabe o quê? Ética. Então, esse negócio de fake news, nós temos que aplaudir novos dirigentes, novas mentalidades, nós temos que impulsionar as coisas a andar bem. E eu voltando naquela analogia que você fez da habilitação, é exatamente isso. Todo cidadão ele tem que ver que ele tem uma identidade. Para tudo que ele faz em cada área, ele tem que estar habilitado. E o professor de jiu-jitsu, ele tem que estar habilitado, ele tem que estar documentado. E nós não estamos aí para dificultar, nós estamos aí para apreciar, não estamos aí para vender diplomas, mas sim para reconhecer os valores do professor e documentá-los sem fazer muito grau de exigência,
porque nós entendemos que a coisa ela tem que ser democrática e torna a falar dentro de uma regra, dentro de um regulamento. Foi criado um regulamento, se a instituição X ela fez um regulamento, e se você está competindo nela, obedece o regulamento dela, segue o critério dela. Agora, se a instituição Y ela fez o regulamento dela e você vai competir nela, segue o regulamento dela, né? Então, o professor ele tem que ver que hoje ele tem espaço em vários lugares para ele apresentar o trabalho dele, para ele apresentar. Então, ele fica à vontade, né? Com muito respeito, com muito critério, não de censura, não de crítica, né? Então, esse negócio de fake news é coisa de pessoas que estão atrasadas no tempo e não estão acompanhando a evolução das coisas. O sentido de evoluir. Só para ter uma ideia, professor e aqueles que estão assistindo, né, essa live, hoje em dia existem vários projetos, através da UF, né, Universidade, né, Fluminense Federal e várias outras instituições com projetos de governo federais que assina a carteira do professor de jiu-jitsu. Assina a carteira dele, ele ganha um salário aí de 2.000 e alguma coisa, uns ganha como estagiário, não está entrando, ele ganha um incentivo de 1.000 e pouco reais, com carteira assinada. Só que esse professor, ele tem que preencher formulários. Plano de aula, ele tem que fazer um plano de aula, ele tem que prestar relatórios, ele tem que botar ali o que ele fez, tecnicamente, taticamente, o que ele fez, ele tem que ter um relatório da atuação de cada um, se tem algum problema ou não, ele tem que prestar conta através de relatórios, no âmbito da aula dele. E esses relatórios, eles se tornam mensais. Então, como que o professor, ele não vai começar, hoje o professor, ele começar a se preocupar com esse lado que ele tem que, tudo ele tem que escrever, tudo ele tem que anotar. Nós vemos em competição. Competição como que nós vamos ajudar a esses professores a aprender, com todo respeito, que nós temos que aprender a seguir uma tabela de peso, que nós temos que seguir dentro do regulamento de idade, que nós temos que anotar, que nós temos a responsabilidade de escrever o atleta para que o atleta venha competir. E muitas das vezes o professor ele erra, ele ao anotar, ele escrever, e ele quer que na hora a instituição venha ajudá-lo nesse sentido. Aí não tem como. Então a forma que a instituição tem como ajudar nesse momento é começar a dar o viés a ele de que tudo ele tem que documentar, tudo ele tem que começar a escrever, não é só botar o kimono e dar aula de jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje, do século XXI, do século presente, é um jiu-jitsu que você tem que ter didática, um jiu-jitsu que você tem que ter escrita e você tem que estar documentado, porque senão a oportunidade ela bate na tua porta, às vezes na hora que você mais precisa. E você não está habilitado, para atender a essas exigências. Hoje o jiu-jitsu está assim. O jiu-jitsu está nesse campo. O professor aqui, o Neno, fez uma pergunta para o senhor aqui. Nesse critério, teria como fazer uma pesquisa e aplicar esse faixa preta, que não tem documento, capacitá-lo depois de averiguar suas veracidades? Nesse caso, olha, eu acredito que a forma podemos dizer assim, fazer um exame. Olha, eu acho que na realidade, quem é o professor que fez a pergunta? O Neno. Ou foi o professor que fez a pergunta? Hã? Professor Neno. Leno? Isso. Professor, nesse caso, nós podemos procurar ajudá-lo a compreender e entender através de pesquisas.
de pesquisa. É aquilo que eu falei, professor. Todos nós temos um legado. Você não aprende do nada, você não aprende sozinho. Alguém te instruiu alguma coisa. Então, nós vamos buscar os seus valores através de resgatar isso. Agora, é aquilo que eu falei para o professor. Por exemplo, eu vou ter um atleta que ele vem na minha academia, um professor, ele seja faixa preta. Ele vem aqui na minha academia e ele fala, ô mestre, eu quero treinar com o senhor aí, só que eu não tenho documento nenhum. Aqui ele vai passar por uma avaliação. Eu não vou tirar a faixa dele em respeito a ele, mas ele vai passar por uma avaliação criteriosa de como ele chegou nessa faixa. Por uma observação, por uma conduta, por um desempenho técnico, né? Dar tempo ao tempo para fazer essa pesquisa, essa análise não acelerada, mas dessa forma. Então, eu dentro da minha academia, não, tá certo, ele está batendo certo, realmente não teve a documentação. Então, ele passando a ser meu aluno, eu vou passar a documentá-lo. Eu vou resgatar isso para ele. Eu vou ajudar ele. Vem cá, quando você pegou sua faixa azul, peguei tal, vamos documentar isso? Vamos. Vou preparar um documento para ele. Quando que você pegou a sua roxa? Isso eu sabendo por todo esse processo que ele passou dentro da minha academia. Então, o caminho melhor para isso é dessa forma. Eu não tenho documento nenhum, eu não tenho nada, procura ajuda. Pede um professor para ajudar, pede uma pessoa que já está mais tempo no mercado, já tem mais experiência. Você pode me ajudar, professor? Às vezes a gente tem que buscar esses meios. É o que eu torno a falar. Então, conforme eu faço aqui, eu acredito que muitos podem fazer e pode ajudar, e até o professor também, né? O professor ele pode fazer isso, né? Ele, uma vez ele documentado, ele passando por essa experiência, ele vai lembrar que um dia ele foi ajudado e ele pode ajudar outra pessoa. Então, professor, eu vejo por esse lado aí. Entendeu? Eu espero que eu possa ter te ajudado nessa resposta. Senão você me pergunta novamente se não foi isso, para eu poder te esclarecer melhor. O professor Chicão, lá da Paraíba, está perguntando o que o senhor acha da perda de objetividade no jiu-jitsu, no caso, a finalização. Buscam muito a pontuação, mas não a finalização. O que o senhor acha? Perdeu-se a busca de finalização hoje? Já fala de competição. Isso aí é uma opinião bem pessoal, né? Mas eu vou responder o meu professor. Meu professor, na realidade, existem uns estilos de lutas, né? Hoje nós ouvimos falar muito no berimbolo, né? Aquelas posições de guarda, às vezes, que não se consegue passar de jeito nenhum, quando pensa que vai passar, está tomando uma raspagem, e o outro, ele devolve na mesma coisa. São técnicas que as pessoas vão, conforme eu falei, o jiu-jitsu é anatomia, é anatômico. Então, são técnicas que as pessoas vão se desenvolvendo, que mexe com todo um psicológico, que mexe com uma coordenação motora, de movimento, de credibilidade, de confiar naquilo que está fazendo, aí vai surgir essas técnicas. E com isso, foge um pouco a essência daquilo que é buscar o ato da finalização. Embora tenha métodos e professores que eles buscam diretamente a finalização. Agora, quando você pega um aluno com essa habilidade de raspar, esse aluno com a habilidade de usar mais técnicas no viés do berimbolo, até você achar o ponto para finalizá-lo já vai se tornar um pouco complicado. O tempo de luta ela já vai ser... Mas são aspectos técnicos. Cada um tem o seu critério técnico. Por isso, o âmbito da competição. Então, eu vejo isso, professor, eu vejo isso como assim, um espetáculo. Eu acho como um espetáculo técnico. Quando eu pego um exemplo, eu pego um aluno que vai lutar com o meu aluno, e o meu aluno ele toma pau, toma dificuldade,
isso me chama a atenção que ele tem que buscar mais, analisar, estudar aquele atleta, por que ele não conseguiu finalizá-lo, ou por que ele não conseguiu pontuá-lo, ou fazer ponto em cima dele. Então, isso vai muito do momento do viés da luta. Mas, realmente, esses aspectos técnicos de hoje, eles estão fugindo muito daquilo que era um jiu-jitsu outrora, que era um jiu-jitsu mais de finalização, era um jiu-jitsu mais de pegada, que a gente trabalhava muito mais técnica de finalização de que as técnicas dentro dos regulamentos. Então, pelo fato de você trabalhar dentro do regulamento, tem muita gente hoje que joga com o regulamento debaixo do braço, né? A pessoa, às vezes, por uma vantagemzinha, num tempo de luta de 5 minutos, ele busca um modo de lutar 5 minutos e ganhar uma vantagemzinha. Então, é apreciável, é bonito como que ele conseguiu conduzir uma luta de 5 minutos e terminar com uma vantagemzinha e ser o vencedor. Tem mérito nisso aí também. Apesar de que eu não aprecio muito esse tipo de jogo. Né? Eu tenho um costume que professor, que às vezes a gente analisa 2 faixas pretas que se conhecem. Eles vão lutar, a luta deles parece uma luta monótona. Os caras ficam se olhando para o outro, porque sabe que num detalhe de pegada, o outro vai encontrar a técnica que ele quer implantá-lo. Né? Então, há muito respeito. Então, quando eu vejo dois faixas pretas, ou hoje podemos dizer até roxas, azuis, se respeitando, é porque um já conhece muito bem o jogo do outro. E isso dificulta o quê? O ato da finalização. Porque antigamente não, a pessoa partia para dentro já queria buscar a finalização de qualquer jeito. Inclusive tem até uma regra aí dentro de uma instituição, dentro do jiu-jitsu, que eles trabalham mais diretamente a questão da finalização. A luta ela só termina com finalização, não com pontuação. Amém? Eu vejo assim, mestre, eu vejo alguns vídeos de antigamente, eu vejo assim também que a evolução da luta, assim, que hoje, se eu ver, tem hora que se eu ver cada golpe nos campeonatos, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? O que esse menino fez isso aí? Que chave foi essa? Eu vejo assim que evoluiu muito rápido. E assim, eu sou do seguinte sistema. Eu gosto da tradição e acompanho a evolução. Sem os dois você não chega a caminho nenhum. Igual uns amigos meus lá, eu não gosto de ensinar berimbolo, negócio de ficar com o quadril, com a bunda para cima, não sei o que, não sei o que. Eu falo para eles, como que você vai ensinar a defesa para o seu aluno se você não conhece a mecânica do boxe? Explica isso aí agora. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que, igual, o jiu-jitsu, cada movimento daquele, cada posição daquela, vai muito do biotipo da pessoa. Você pode ver, eu tenho um aluno de 130 quilos que ele faz berimbolo igual um menino de 50 quilos. Né? Parece que tá levinho, né? Então, assim, eu acho assim, tudo que é bacana, que é bonito, eu acho que a gente não deve proibir. Eu vejo dessa forma. É verdade. Então, assim, se evoluiu, então a gente tem que deixar essa evolução continuar sem perder a tradição, o respeito pelo mestre. Eu vejo muito aí colocando faixa azul para lutar com faixa preta, faixa roxa para lutar com faixa preta, esse desafio que fazem doido aí, porque, porque na verdade, meu ponto de vista, o professor, ele cobiça mais o título do que o próprio atleta, o próprio aluno, sabe? Eu vejo muito isso. Então, assim, cria-se muita polêmica nesses aspectos, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Mas a evolução, o jiu-jitsu hoje está uma arte marcial muito assim, interessante. Tanto é que estão perguntando por que jiu-jitsu não é esporte olímpico ainda. Estão falando que as confederações teriam que se unificar. Não é a confederação que tem que unificar. Eu sou praticante de karatê, sou faixa preta de karatê também. Eu lutei muitos anos, muitos campeonatos, fui da seleção mineira, lutei campeonato brasileiro, fui campeão brasileiro.
Agora que o karatê virou esporte olímpico depois de 20 e tantos anos. Eu já parei também. Meu irmão também, ele dá aula de karatê. O que falta, isso aí é jogo político. Não tem essa aqui, não. Tem que unificar a confederação, isso e aquilo. O karatê são mais de 1000 estilos diferentes de karatê que eu já vi. Tem diversas confederações. E por que virou esporte olímpico? É política, não tem jeito. Entendeu? E assim, o jiu-jitsu tem tudo para virar esporte olímpico, mas eu vejo assim que se virar esporte olímpico vai ser muito maltratado. Vai cortar muita coisa do próprio judô mesmo, do próprio karatê vai acontecer agora, né? Que não somos nós que vamos ver o que vai ser bom, o que não vai ser bom para o karatê ou para o próprio jiu-jitsu, entendeu? Meu ponto de vista, tá? Então assim, mas se virar esporte olímpico, ótimo, vai ser bom para o jiu-jitsu. Muitos falam que vai perder a essência, vai perder. A essência que fica com o seu mestre, com o seu professor, com a sua academia. Ele é que mantém a tradição, né? Não é uma entidade qualquer que vai manter a tradição, é seu professor que vai estar ali te ensinando o que ele aprendeu do passado, para não perder de geração para geração. É como se fosse uma família, do pai para o filho, do filho para o Ney, e assim vai. Então, assim, eu acho, mestre, que a gente está ciente, como se diz o pessoal, a gente até brinca nos bastidores, nós estamos montando uma confederação Frankenstein, pegando o que funciona, o que é de bom, e tá mesclando. Isso, perfeito. E a questão, né, essa pergunta, por que o jiu-jitsu não é olímpico, é exatamente isso, professor Júlio. Está faltando uma boa vontade de aprovarem isso, porque não vai ser instituições que vai inibir de aparecer aqueles que possam representar dentro do jiu-jitsu o Brasil. Vou te dar o exemplo do Brasil. Porque quem é bom, ele ganha em qualquer instituição. Sim. O cara que for bom na categoria, ele vai para tudo que é competição, aí ele vai ganhar tudo. Então, ele vai ser sempre destaque. Ele sempre vai aparecer como destaque. E é claro que quando chegar esse momento, é claro que vai haver uma reunião, creio eu, né? Eu espero que eu alcance enxergar isso, que eu possa ver isso. Eu espero que eu possa chegar lá. Que vai se fazer uma competição onde vai haver um confronto dos melhores de cada instituição, ou que se passa por cada instituição, para ali formatar a seleção que vai representar. Então, o critério de ser olímpico não está ligado à quantidade de confederações, de federações, liga, não está ligado a isso. O atleta que ele vai representar o país, ele pode nunca ter lutado numa confederação, mas na hora que ele tiver a oportunidade de ir para uma seleção, disputar a vaga para uma seleção, ele pode chegar lá e ganhar. Sim. Então, não é a instituição que vai dizer se qual o atleta que está habilitado. O atleta que ele for bom, ele vai sempre aparecer que ele é bom. Né? Então, eu vejo muito por esse lado aí. É só boa vontade. Agora que... E 90% é boa vontade. Tiverem a boa vontade para se tornar o jiu-jitsu olímpico, porque com todo respeito, as outras modalidades, até com respeito ao professor que é do karatê, hoje você vê, eu não sei se, pelo menos isso aqui comigo tá? Aqui nessa região aqui de Itaboraí, São Gonçalo, você vê para cada 10 academias de jiu-jitsu tem uma outra modalidade. Então, é muita academia de jiu-jitsu espalhada. O que eu entendo com isso? Que é um esporte que todo mundo gosta de fazer. Sim, sim. Então, hoje eu vejo a demanda do jiu-jitsu, com todo respeito às outras modalidades, que cada um tem seus valores. Todas têm seus valores. Mas eu vejo o jiu-jitsu com uma grande quantidade de atletas. Sim, o mundo espalhados por esse mundo afora. Né? Por esse mundo afora. E, na realidade, quando se tornar olímpico, nós vamos estar enfrentando seleções de outros países com próprios brasileiros representando os países lá fora.
É Exatamente. o que vai acontecer. E vai ter problema. A demanda é que está. Vai ter problema para nós. Mas assim, porque tem possibilidade, porque no mundo inteiro hoje tem jiu-jitsu brasileiro. Tem jeito. Não pode correr e ir na internet e pesquisar para você ver. O que falta mais é a questão política mesmo, é ter boa vontade. E Boa assim, vontade. igual a questão da jiu-jitsu nas escolas. É até bom eu tocar nesse assunto, porque tem uma assessora do senador, ela é praticante de jiu-jitsu, ela falou para mim que a lei que vai regulamentar o jiu-jitsu nas escolas, ela está parada no Senado. Ela falou assim, professor, se a gente não se unir e começar a barulhar e correr atrás, vai ficar lá parado, os deputados não irão votar e a gente vai perder uma grande chance de estar ampliando essa questão de colocar arte marcial nas escolas. Em Belo Horizonte já tem um vereador que fez um projeto, que caminhou para o prefeito, foi votado, foi aceito. Tem duas instituições lá que vão comandar, que é a Federação Mineira e a Liga Brasileira, e me parece que a FMA, Federação Mineira de Arte Suave. E isso eu acho assim, se virar lei federal, por exemplo, vai ser bom para todos. Todos vão ter que se adequar. Todos vão ter que se adequar. Os professores vão ter que se adequar, fazer cursos, seguir um sistema assim, rigoroso de ensino, igual tem na Arábia, igual tem no Japão. Eu vi também nos Estados Unidos, que eu estive lá, na Irlanda também já tem. Então, assim, é bom eu já vou começar a perguntar para ela o que a gente deve fazer, para a gente começar a brigar por esse direito. Vai ser bom, imagina, se virar uma lei federal, vai ter concurso, né? Vai ter que ser aprovado, a sua graduação tem que ser legalizada com o seu diploma, com os seus cursos, seus socorros, arbitragem, tudo que engloba dentro do jiu-jitsu. Então, vai ser bom demais para todos. Tem muitos que já acham que vai ter assim, a figurinha marcada. Aí eu falo assim, a gente tem que pagar para ver. Não adianta a gente só ficar falando, e não agir, não ver qual que vai ser. Né? Então, assim, eu vou estar em busca disso aí, que eu tenho um aluno que é deputado federal também, que adora o esporte, o filho dele pratica jiu-jitsu comigo também, e está dando a maior força para que as entidades assim cresçam e se organizem, porque tem muita entidade que não tem documento, só tem nome. Igual eu vejo também, mestre, eu tenho um projeto social. O projeto social não tem documento, não tem um CNPJ, não tem nada. Como a instituição quer ser ajudada sem a documentação? Fica difícil, né? De buscar verba, né? Então, assim, de buscar um patrocínio, a empresa vai querer um desconto no imposto de renda. Então, tudo isso. O pessoal tem que se tocar que documentação hoje, cara, é 90% a base de tudo. Sem documentação não tem como a gente trabalhar em conjunto. Mestre, o que o senhor está achando da ideia da confederação? Olha, eu estou achando a confederação, eu estou vendo ela assim, vindo com um princípio muito nobre. Muito nobre. A Confederação de Jiu-Jitsu Internacional. O princípio dela é ajudar ao profissional de jiu-jitsu. Hoje, se nós falarmos que o jiu-jitsu é amador, estamos indo contra uma verdade que o jiu-jitsu está se profissionalizando muito, e cada vez mais. Tem muita gente que hoje vive do jiu-jitsu. Tem muita gente que, devido os percursos naturais da vida, eu, por exemplo, eu tinha uma profissão que minha profissão foi extinta. Então, eu já estou no jiu-jitsu já há quase 20 anos só dando aula de jiu-jitsu, só vivendo do jiu-jitsu. Então, eu vejo a confederação ela como uma instituição que ela ajuda o profissional. As ideias, pelo que nós conversamos, pelo regulamento que está sendo implantado, com coisas não desrespeitando e não dizendo que esteja errado outras instituições, mas fazendo com muita simplicidade, humildade, com muito critério de estudo,
o seu regulamento de forma a colaborar com o profissional, né? Então, eu acho que a Confederação de Jiu-Jitsu Internacional ela vai vir, aliás, ela já veio, e vamos fazer, eu creio, um excelente trabalho. Eu vejo hoje nós estamos iniciando, né? Mas eu vejo que daqui a alguns anos você falar assim, poxa, que instituição. E nós, na realidade, não vamos querer ser melhor de que ninguém. Só vamos estar querendo fazer as coisas para o público e para o professor. E se o professor ele enxergar isso, ele valorizar isso, ele vai ganhar muito com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Essa é a minha visão que eu tenho sobre essa instituição que está surgindo. E digo para vocês, professores, acredite que nessa instituição nós vamos ter muita ajuda, vamos ter muito apoio, vamos ter muita compreensão, mas dentro das regras e dos regulamentos. Não quer dizer que isso é derivado de bagunça, não. Porque com bagunça não se constrói nada, mas com muita seriedade e respeito. Então, é isso que hoje eu enxergo essa confederação que, graças a Deus, surgiu. Eu vejo ela, assim, com uma qualidade muito positiva, muito construtiva e ajudadora, né? Na realidade, ela está aí para colaborar, né? Com todos, né? Então, eu acho que está de parabéns essa confederação de jiu-jitsu internacional e eu acho que nós vamos galgar algo maiores e melhores. Lembrando, pessoal, que o Mundial é 11, 12 e 13 de dezembro. O professor Abílio já disponibilizou 500 vagas para atletas em alojamento. Vai ter também a parte de desconto nos hotéis e tal. Lembrando também que os atletas inscritos vão participar de um sorteio de uma motocicleta 0 km, tá? Do pré-mirim até o máximo. Já está arriscado ganhar uma motocicleta. Até eu vou lutar para tentar ganhar essa moto. Vai ter uma moto na equipe campeã, tá? E vai ter uma moto com absoluto marrom e preta e no absoluto roxa e azul. E a gente está correndo atrás aí para ver se a gente, né, consegue mais coisas interessantes aí que virão. Eu tenho certeza que vai dar certo. E o Nogi, vai ter o Mundial Nogi também, que a gente está já organizando essa questão de valores também nos absolutos. E a pontuação do Nogi vai ser mesclada junto com o campeonato de kimono. E assim, já estão falando, o pau vai quebrar. Vai ser então, muito assim, mestre, eu fui muito questionado nessa questão de premiação, sabe? Eu falei assim, até um professor que tem uma instituição falou assim, você é louco? Você é maluco? Dá premiação dessa, daqui a pouco eles vão querer um apartamento. Eu falei, opa, boa ideia, dá um apartamento para a equipe campeã, não custa nada. Então, assim, que eu vejo que a instituição tem que ajudar as equipes. Porque quem faz campeonato é as equipes, é os atletas, não é a instituição. Então, eu vejo muito, eu tenho essa visão comigo, sabe? Então, assim, a gente vai estar trabalhando aí em prol disso aí, para estar ajudando a todos. E o que ocorre? A gente vai ter muito trabalho e muitas críticas que vão ser construtivas, para a gente não estar errando em certas coisas. E de antemão agradecer ao senhor por ter dado esse voto de confiança para a Confederação, para a Federação Mineira Esportiva também. Né? E, nossa, eu fiquei muito feliz porque a gente estava meio... a gente veio nesse meio aí, no meio do furacão para poder tentar alguma coisa, acaba assim, vai para um lado, vai para o outro, fica sem rumo, mas graças a Deus, Deus encaminha as pessoas na hora certa para a gente. E se Deus quiser, a gente vai estar lá com a presença do senhor, para ser homenageado, vai ser um prazer estar homenageando o senhor pelo que o senhor está fazendo pelo jiu-jitsu e está ajudando ainda, né? Isso é que é o mais importante. E vamos lá, vai ser festa.
Eu quero sentar na minha cadeirinha e ficar só assim assistindo as lutas de longe. Eu não sei de nada. A festa tá aí. Olha, assim, eu me sinto muito feliz e muito honrado. E, assim, eu tenho um apreço muito grande por aqueles que contribuem com esse esporte a qual eu amo, conforme eu digo. Eu conheço muitos dirigentes com excelentes capacidades. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer muitos dirigentes de várias instituições do jiu-jitsu, pessoas sérias, comprometidas, pessoas de bem, que fazem trabalhos maravilhosos. E eu fico assim fascinado com o seu surgimento, com essa dinâmica, com esse renovo, com essa esperança. E só falar uma coisa assim para simplificar bem isso. Como vai ser depois do dia 14? Não é isso? Quem tiver com a moto, quem tiver com sua premiação, vai falar assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena acreditar. E você e toda a equipe vai dizer assim, poxa, que bacana. Isso vai nos motivar para outros grandes eventos igual vai ser esse. Né? Não te merecendo nenhum outro evento de nenhuma outra instituição, porque todos são brilhantes para mim. Eu acho que a partir do momento que tem atleta competindo, o evento ele se torna brilhante, porque tem o ambiente para o competidor. E a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional já fazendo uma competição de esse alto nível de premiação e que vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Eu vou ficar muito feliz. Eu nem sei quem vai ganhar, mas só pela alegria de quem vai ganhar eu já me sinto feliz. Né? Então, eu acho que isso aí já é bacana. E é o jiu-jitsu fazendo isso. Né? O jiu-jitsu proporcionando isso ao professor, ao atleta. Então, eu acho muito bacana e, mais uma vez, eu é que te agradeço por poder fazer parte dessa instituição. Eu agradeço a Deus por um dia você ter me convidado para fazer parte dessa instituição e eu vou procurar dar o máximo de mim, com muito amor, com muita alegria, com muito respeito, seguindo aquilo que é os critérios de regras, né? E as regras que norteiam tudo, né? Seguir isso assim com muita fidelidade, mas no sentido de buscar ajudar quem pedir ajuda, porque tem isso também, a pessoa tem que quebrar o orgulho, né? E pedir ajuda, eu preciso ser ajudado. E nós estamos aí para ajudar e colaborar. Mestre, muito obrigado pela presença do senhor. Eu gosto muito de ouvir. Tem um cidadão aí que faz parte do grupo que ele chama de Wolverine, ele quer estrafalhar todo mundo. Ele... Não sabe quem é, não precisa nem falar. Que tem o seu jeitão, é o cara que põe pilha, é o cara que põe veneno, é o cara que incentiva todo mundo. E quando a gente bate um papo, assim, a gente gosta de ver as palavras do senhor que são muito sábias, né? A calma, não é assim. Muito obrigado. É assim, é muito interessante isso aí. Como você diz, né? Sempre tem que ter um para botar calma no ambiente e sossegar a ira de todos, né? Todos são guerreiros, todos para poder, né? Todos, o pessoal que está na linha de frente ali está por que der e vier, né? Pelo que eu vi. Então, assim... Isso é bom. Muito obrigado, tá? E a gente vai estar junto aí para sempre conversando. Tá bom, professor. E eu quero agradecer a esses professores que fizeram as perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, porque só o fato de responder, a gente aprende também. E a pergunta é boa, né? Quanto mais a pessoa pergunta. Então, professores, muito obrigado pelas perguntas que vocês fizeram, porque, de uma certa forma, vocês contribuíram comigo para que, ao me pronunciar, eu aprenda também, porque o lutador de jiu-jitsu, por mais idade que ele tenha no jiu-jitsu, ele está sempre aprendendo. E é isso que nós temos que ter em mente, aprender uns com os outros.
Obrigado.